Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, amém? Amém. Hoje nós vamos entrar numa nova, vou dizer, série de ministrações e eu quero já desde já também deixar claro que esta ministração, esta série, ela não é minha, mas é algo que o Senhor revelou a um pastor americano chamado Mike Bickle. Ele é o pastor da Casa Internacional de Oração, também conhecido como IHOP. Fica na cidade do Kansas, nos Estados Unidos, mas na verdade esse estudo ele chegou a mim através da vida da Isa, minha filha, que compartilhou conosco. Ela começou a fazer esse estudo e ela ficou encantada e ela compartilhou conosco ali em casa. E o estudo que chegou a ela foi, na verdade, um estudo ministrado pela esposa do Douglas Gonçalves, pela Val Gonçalves. E o nome do estudo que eles deram chama Paixão pelo Noivo. Então, para aqueles que não conhecem, é uma igreja também chamada Jesuscope. É um site, é um canal no YouTube. São realmente bênção na vida, na minha vida, na vida da minha família. E tenho certeza que o Senhor tem abençoado muitas vidas através da vida deles. E eu, quando comecei a fazer esse estudo, eu comecei a fazer esse estudo e eu entendi do Senhor que Ele tem tudo a ver com aquilo que o Senhor tem ministrado às nossas vidas, à igreja, nos últimos tempos. E nós vamos ver que esse estudo, ele na verdade, ele tem um propósito muito maior do que simplesmente a gente ler o livro de Cântico dos Cânticos que nós vamos ler, mas ele revela, ele demonstra qual deve ser o coração de uma noiva apaixonada pelo seu noivo. E nós temos aprendido que nós, como igreja, devemos ser essa noiva, aguardando o nosso noivo chamado Jesus. E esse estudo que nós vamos ver é um estudo em cima do livro do Cântico dos Cânticos. E é curioso o nome, e esse nome, ele me chamou a atenção porque na ministração, então toda a ministração que eu assisti foi através da vida da Val Gonçalves, e ela ali então também trazendo, eu já não sei dizer o quanto que ela ouviu do pastor Mike Bickle ou não, mas então tudo aquilo que eu replicar vai ser basicamente daquilo que ela disse. E o que eu achei interessante é que a primeira coisa que nos chama a atenção, Jesus é chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E esse livro é o Cântico dos Cânticos. Então a Bíblia, nós temos todo o livro de Salmos, nós temos diversos cânticos ali, mas a Bíblia ela vem e traz o cântico de todos os cânticos. E esse cântico de todos os cânticos não deve ser então negligenciado por nós enquanto igreja, mas na verdade vale a pena nós nos debruçarmos e procurarmos entender um pouco mais a respeito desse livro, a respeito deste cântico. E o tema que nós vamos hoje estudar no livro de Cântico dos Cânticos, ele vai estar no primeiro capítulo. Nós só vamos ler os 2 primeiros versículos desse capítulo hoje, mas o tema que nós vamos estudar ali é que o seu amor é melhor que o vinho. Amém? E aí, nós vamos, antes de entrarmos, quem quiser já buscar ali na sua Bíblia o livro de Cântico dos Cânticos, nós vamos ler o primeiro capítulo, os primeiros 2 versículos, como eu disse, mas antes eu queria trazer um pouquinho de contextualização para aqueles que não conhecem o livro. Então, o livro de Cântico dos Cânticos é entendido que é o livro
de Salomão, foi Salomão quem o escreveu, e até nós vemos assim no primeiro versículo, a gente vai ler depois, que fala Cântico dos Cânticos de Salomão, logo foi Salomão, e entende-se que ele escreveu no ano 900 a.C. E esse livro, ele é uma canção de amor, né? Esse cântico é uma canção de amor, que demonstra a jornada de amadurecimento da noiva. Uma jornada de amadurecimento da noiva. E estudiosos, eles fazem o comparativo, né? Existem 3 livros na Bíblia que foram escritos, então, por Salomão. O primeiro foi o livro de Provérbios. Um pouco mais adiante, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. E depois ele escreveu o Cântico dos Cânticos. E aí os estudiosos, eles traçam esses livros como nível de conhecimento de Salomão a respeito de Deus, e como eles traçam também como o nível de conhecimento que nós cristãos podemos ter de Deus, traçando um paralelo com o templo. Provérbios é um livro, né? São combinados de provérbios que nos guiam no nosso dia a dia, que revelam a nós, homens, a sabedoria de Deus, e é comparado então ao pátio externo do templo, onde todos poderiam entrar ali, todos poderiam estar ali, está acessível a todos. Quando de repente então Eclesiastes, Salomão ali, né, o livro de Eclesiastes, ele se resume a uma frase, né, tudo vaidade. Salomão, depois de ter sido o homem mais poderoso, o homem mais rico, o homem mais sábio, ele percebeu que tudo aquilo não era nada perto de Deus. E é quando então nós entramos e saímos da parte externa do templo, entramos mais próximo de Deus, vamos ao interior do templo. Mas quando nós olhamos o livro do Cântico dos Cânticos, existem 2 formas de nós lermos esse livro. Existe a forma literal, onde nós podemos ler como um poema, uma canção de amor da sua noiva para o seu noivo, do noivo para a noiva, e é assim que eu conheci esse livro até pouco tempo atrás. Mas também existe toda uma interpretação espiritual, que é como nós, enquanto noiva, ansiando encontrar com o noivo, e o noivo querendo estar com a sua noiva. E isso então só é possível quando nós então vemos a Deus, quando nós temos um relacionamento de intimidade com Deus, quando nós conhecemos Deus de tal forma como na época do templo, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Não tem lugar. Era um lugar, não tem lugar melhor para estar, não tem lugar para conhecer a Deus, se não vê-lo face a face no Santo dos Santos. E aqui no livro de Cântico dos Cânticos, nós vamos poder conhecer um pouco mais o nosso noivo, conhecer Deus como se nós estivéssemos no Santo dos Santos. Amém? E eu creio, e por que o Senhor tem falado isso no meu coração? Porque nós temos falado, se vocês se lembrarem, né, nós temos vindo numa linha onde o Senhor tem falado mais ultimamente a respeito dos tempos do fim. Na última ministração foi falado a respeito da necessidade do vínculo pelo amor. E qual melhor demonstração desse vínculo pelo amor se nós não vermos como é que Deus descreve esse amor para nós e por nós? Amém? Então, aqueles que puderem estar em pé, quero convidar a estar em pé, para nós lermos então o livro de Cântico dos Cânticos, o capítulo 1, nós vamos ler os primeiros 2 versículos, que diz assim, a minha versão: Cântico dos Cânticos de Salomão. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho.
Senhor, mais uma vez, aqui está a Tua palavra. Que seja o Teu Espírito a nos guiar e que seja o Teu Espírito a nos revelar, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, que não venha nada de mim, não venha nada do humano, Senhor, nada do homem, mas tudo venha de Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Podem se assentar. Ah, se Ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias, elas são mais agradáveis que o vinho. Então aqui mais uma vez nós estamos falando, aqui então, para aqueles que vão ver nas suas Bíblias, pelo menos na minha, diz ali a amada. Então isso é algo que sai da noiva, isso é algo que sai do coração da amada, onde ela então diz, pensando no seu noivo, pensando naquele a quem ela anseia encontrar, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. E aqui, mais uma vez, é possível lermos isso de uma forma literal, é importante ou também é válido os casais lerem desta forma, por exemplo, pensando no seu marido, pensando na sua mulher, mas também aqui nós estamos vendo o ponto de vista espiritual, a interpretação espiritual. Então, vamos quebrar esse texto, vamos buscar entender o que é que Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz aqui a respeito desse texto. Ah, se ele me beijasse e se a sua boca me cobrisse de beijos. E aqui é importante, então, nós entendermos o seguinte: quando a Bíblia traz essa questão do beijo, não é nada bizarro que possa acontecer ou passar na cabeça de ninguém. A palavra aqui está falando assim sobre a intimidade com Deus. A palavra está falando sobre aquilo que a noiva ela deve ansiar com o seu noivo, esperar ter esse momento de intimidade. E esse momento de intimidade, e outro lugar onde nós podemos ver isso, é um texto que nós temos visto repetidas vezes, que é o texto que está em Marcos, no capítulo 12, no versículo 30, quando Jesus, questionado a respeito de qual era o maior mandamento, ele disse: o maior mandamento é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, para a gente não esquecer café. Ame ao seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Então aqui, quando vem aqui a questão de beijo, é essa questão da intimidade. Então, pensando a respeito da intimidade com Deus. Ah, se eu tivesse intimidade com Deus, se eu pudesse realmente ansiar, amar ao meu Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. E como é que a gente consegue entender essa intimidade? Através daquilo que sai da sua boca, do beijo da sua boca. E o que é que sai da boca de Deus? A sua palavra. Porque em Deuteronômio 8:3, Deus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então aqui, o anseio da noiva, o desejo da noiva é pela intimidade que sai da boca de Deus, da palavra de Deus. Então, é a questão de nós termos o amor de Deus revelado através da sua palavra. Lembrando daquilo que foi ministrado alguns domingos atrás, o Senhor, Ele nos chama a amá-lo. Mas como que a gente pode amar alguém que a gente não conhece? E como é que nós podemos entender esse amor? Através da palavra dele.
Então, aqui o Espírito Santo, ele está dizendo, ele está chamando a noiva a desejar conhecer o amor de Deus, que é revelado através da sua palavra. E esse amor, ele está ali em 1 Coríntios, no capítulo 13. Quem quiser abrir as suas Bíblias. 1 Coríntios, no capítulo 13, nós vamos ler os versículos de 4 a 7. Para que nós possamos conhecer esse amor, conhecer este amor de Deus por nós. Na palavra dele, ele revela a nós. 1 Coríntios 13, do capítulo 4 ao 7, diz assim: o amor ele é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha, ele não maltrata e não procura os seus interesses, o amor não se ira facilmente e não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, ele tudo suporta. Esse é o amor que Deus tem por nós. Esse é o amor que fez com que Jesus suportasse toda a dor ali naquela cruz. Esse é o amor que permite com que a misericórdia de Deus se renove sobre a nossa vida a cada dia. E diz a sua palavra, e esta é a causa de nós não sermos consumidos. Porque como o Dico bem lembrou hoje também, esse amor, nós somos carentes, nós erramos todo o tempo, nós estamos precisando dessa glória de Deus, dessa graça de Deus, dessa misericórdia de Deus todo dia. E esse amor, ele é paciente conosco, ele é bondoso conosco, ele não nos maltrata, ele se alegra com a verdade. E esse amor, ele tudo sofre. E tudo sofreu por você e por mim. Esse amor tudo crê. Esse amor tudo espera. Esse amor tudo suporta. Esse é o amor que Deus tem pelas nossas vidas. Esse é o amor que Deus tem por nós. E esse é o amor que está aqui para nós conhecermos. E o texto continua. Então nós vemos que na primeira parte ela diz assim: se ele me beijasse, ou seja, se eu conhecesse o seu amor, se eu conhecesse a sua intimidade através da sua palavra. E continua dizendo, as suas carícias, elas são mais agradáveis que o vinho. Então aqui ela continua também no sentido do conhecer a Deus em intimidade, conhecer a Deus nesse relacionamento próximo é mais agradável que o vinho. E o vinho, a palavra, quando a Bíblia traz o vinho, fala a respeito de alegria. E também no vinho existe vinho bom e existe vinho ruim. Talvez na nossa cabeça o primeiro vinho ruim é aquilo que vem na nossa cabeça e a gente já pensa e é tudo aquilo que está relacionado ao pecado. Todos os prazeres, todas as alegrias, tudo aquilo que essa vida ela pode nos oferecer que está relacionado ao pecado. Mas também existe o lado bom. Existe o vinho bom. E o vinho bom são as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E a gente pode olhar e falar, não, realmente, a intimidade de Deus ela é melhor do que as coisas que o mundo oferece. Mas a intimidade de Deus ela é melhor também do que as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E é isso que a gente precisa começar a entender. A gente precisa começar a entender que melhor do que nós termos todas as alegrias que mesmo Deus pode nos dar nessa vida, melhor do que isso é nós termos a Ele. Melhor do que isso é nós desejarmos a presença dEle. Melhor do que isso é nós buscarmos conhecer a Ele como Ele quer que nós o conheçamos. Porque a intimidade de Deus ela é melhor do que as suas bênçãos. E elas não devem ser o foco principal de nós que somos a noiva. A noiva ela não deve ansiar aquilo que o noivo pode oferecer, mas a maior recompensa da noiva é ter o noivo, e do noivo é ter a noiva. A maior recompensa de amar é ser amado, e de ser amado é amar. E é isso que o Senhor quer que nós nos lembremos.
Porque ali em Apocalipse 2, no versículo 4, Jesus, quando então escreve às igrejas, a uma das igrejas, ele diz a ela o seguinte: olha, contra você eu tenho o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. E quantas vezes nós, como igreja, individualmente ou coletivamente, nos abandonamos o primeiro amor? Vamos ler a partir do versículo 2, Apocalipse 2, 2, por favor. Jesus, então, escrevendo a carta à igreja em Éfeso, lhe diz o seguinte, a partir do versículo 2 de Apocalipse 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. E vejam que aqui, então, quando Jesus ele fala isso àquela igreja, ele fala de coisas boas, fala de trabalho árduo, fala de perseverança, fala de pessoas que foram contra aqueles que se diziam cristãos, mas verdadeiramente não eram. Fala de pessoas, de uma igreja que descobriu pessoas que eram impostoras. Fala de uma igreja que suportou sofrimento por causa do nome e que não tem desfalecido, que não tem sucumbido diante daquilo. Mas ele continua: contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. E aí no 5, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus está dizendo aqui então o seguinte: olha, você tem feito tudo isso, mas sem amor. E isso é a mesma coisa que Paulo ele fala no começo do 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse isso, aquilo outro, se eu não tiver amor, de nada vale. Mais uma vez, e quem se lembrar da última vez que eu ministrei, quando fizemos aquele paralelo da parábola do semeador, é a mesma coisa que a gente está dizendo aqui, a mesma coisa que o Espírito Santo está ministrando a nós aqui, dizendo o seguinte: olha, você pode buscar o vinho dessa terra, você pode buscar o vinho bom e usufruir desse vinho bom, você pode até beber do vinho ruim, apesar de eu não recomendar, mas você pode buscar essa alegria sobre essa terra, mas olha, as minhas carícias, a minha intimidade, você me conhecer, você usufruir da minha presença, você entender o meu amor e usufruir desse amor, é melhor do que tudo isso. A gente gosta de lembrar daquele texto de Abacuque, né? Que fala que ainda que a figueira não floresça, Abacuque. Que relacionamento nós precisamos ter com Deus para falar: ainda Deus que caia o mundo do meu lado, ainda Deus que tudo de ruim aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Só dá para a gente falar isso com Deus, só dá para a gente viver isso com Ele, se a gente realmente entender isso e obviamente começar a buscar, desejar a presença do nosso noivo, desejar conhecer a intimidade dele, desejar conhecer o amor dele, a intimidade dele através da sua palavra, as nossas vidas. Porque a intimidade de Deus, ela é melhor do que todas as alegrias nessa vida. E esse texto de Efésios 3, o versículo 17 a 19, ele tem martelado muito no meu coração ultimamente. Quem quiser abrir na sua Bíblia, Efésios 3, versículo 17 ao 19, diz assim na minha versão. Vou começar um pouquinho mais para frente, no finalzinho do versículo 17, diz assim: oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor,
possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Esse amor de Deus que Ele tem para nós. Intimidade, eu fui buscar no dicionário, intimidade tem a ver com, obviamente, aquilo que é pessoal, aquilo que é restrito, aquilo que é guardado, aquilo que é muito dentro de alguém. E aqui, quando eu leio esse texto, quando eu vejo desta forma, eu entendo que nós podemos entrar em Deus. Porque nós podemos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. A gente vê dimensões, a gente vê algo que você consegue entrar dentro. Não é simplesmente assim, você consegue usufruir, você consegue mergulhar. A gente consegue entrar, a gente consegue realmente... Quando nós começamos a entender esse amor de Deus, a gente começa a ver que não é simplesmente um sentimento, não é talvez um posicionamento, como muitas vezes a gente ouviu, mas é realmente entrarmos em Deus. É a gente realmente ser absorvido por Deus. É a gente mergulhar em Deus. É a gente entrar. E aí, essa imagem é uma imagem que eu gostei muito e por isso eu trago de novo. É a gente estar ali mergulhado numa imensidão, num infinito de um mar, algo que pode acontecer tudo que for ali naquela superfície, pode vir tsunami, pode vir algo muito na superfície, enquanto nós estivermos mergulhados nesse amor, enquanto nós estivermos nessa intimidade, a gente não vai ser abalado, mas a gente vai ser guardado. A gente vai ser preservado, a gente vai ser escondido e a gente, na verdade, vai começar a perceber a beleza desse Deus, a beleza desse amor, a beleza desse noivo. A gente vai começar a entender como é que Ele é, como é que Ele pensa. A gente vai começar a querer agradar a esse noivo. A gente vai começar a viver uma vida onde a gente vai começar a entender que não importa por onde eu passe, Ele vai estar me olhando, Ele vai estar guardando, Ele vai estar cuidando. E uma vez nos Estados Unidos, um pastor falando a respeito desse texto, ele trouxe essas características dessas dimensões e ele complementou, e eu queria trazer aqui para vocês. Ele disse assim: a largura do amor de Deus é porque alcança todos. O comprimento desse amor é porque ele vai até a eternidade. A altura é porque ele é infinito, como o céu, e nos leva para o céu e chega até o céu. E a profundidade é porque Ele vai nos resgata no mais profundo pecado que a gente estiver. São essas as dimensões desse amor. Esse amor que nos alcança, né? E aí, como o bispo gostava de falar, o pastor Ri também já trouxe algumas vezes esse texto do salmista que disse assim, que de um lamaçal de pecado o Senhor me tirou. E eu lembro que o bispo até fazia assim, né? Do lamaçal de pecado Deus me tirou, tampando o seu nariz com aquele cheiro. Não importa onde a gente está, mais profundo que for, Ele nos tira de lá. Esse amor nos alcança ali. E esse amor, Ele leva e vai até a eternidade. Esse é o nosso amado. Esse é o nosso noivo. Esse é o anseio que tem que estar no nosso coração. Se Ele me beijasse com os beijos da sua palavra. Porque sua intimidade, o seu carinho, o seu cuidado por mim é melhor do que todo o vinho, do que toda fonte de alegria. Há prazer no amor e na intimidade de Deus. E esse prazer
supera todos os outros prazeres nas nossas vidas. E eu tenho uma música aqui e eu quero te convidar a ficar à vontade. A música ela vai ter a letra também, se você quiser ouvir e ficar com seus olhos fechados, pode fazer assim. Se você quiser ficar com seus olhos abertos e ler a letra, pode fazer assim também. Mas eu queria que você prestasse atenção nesse cântico, porque ele traz na sua letra aquilo que nós acabamos de ler. Como é belo, meu amado, como um perfume derramado é o seu nome. Como é belo, meu amado, como um perfume derramado é o seu nome. Como não te amar, como não te amar. Eu me apeguei a ti, eu me apeguei a ti. Como não te amar, como não te amar. Eu me apeguei a ti, eu me apeguei a ti. Como é belo, meu amado, como um perfume derramado é o seu nome. Como é belo, meu amado, como um perfume derramado é o seu nome. Como não te amar, como não te amar. Eu me apeguei a ti, eu me apeguei a ti. Como não te amar, como não te amar. Eu me apeguei a ti, eu me apeguei a ti. Ah, se ele me beijasse, me cobrisse com seus beijos. Ah, se ele se achegasse, quão agradável é o seu cheiro. Ah, se ele me beijasse, me cobrisse com seus beijos. Ah, se ele se achegasse, quão agradável é o seu cheiro. Como não te amar, como não te amar. Eu me apeguei a ti, eu me apeguei a ti. Como não te amar, como não te amar. Eu me apeguei a ti, eu me apeguei a ti. Como é lindo, nosso amado. É tempo de nós buscarmos o nosso Deus. É tempo de nós buscarmos o nosso Senhor, amando Ele. É tempo de nós olharmos e entendermos o quanto Ele nos ama e o quanto nós somos amados por Ele e quanto nós precisamos amá-lo também.
E, Senhor, nessa noite, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor possa, Deus, nos dar, Senhor, essa consciência. Sem ti nós nada podemos fazer. Sem ti, Senhor, nós nada podemos, Senhor, pensar. Sem ti, Senhor, nós não somos nada. Mas nós queremos, Senhor, diante de ti, nessa noite, te pedir, transforma a nossa mente. Transforma a nossa forma de pensar. Senhor, que o Senhor possa realmente, Senhor, despertar no nosso coração esse amor de noiva, esse amor que olha, Senhor, para Ti, como o Senhor tem dito para nós que nós devemos olhar para Ti, Senhor, nos ajuda a olhar para Ti e saber o que buscar, não buscar ser as Suas mãos, mas buscar ser o Teu coração. Não buscar, Senhor, aquilo que o Senhor pode nos dar, mas buscar quem o Senhor é. Buscar conhecer a Tua, Senhor, intimidade, conhecer, Senhor, quem o Senhor é, saber o que o Senhor gosta, o que o Senhor não gosta. Senhor, que nós como igreja possamos realmente ter, Senhor, essa consciência de que mais, Senhor, do que servos somos filhos, de que mais do que filhos, Senhor, o Senhor nos chama, Senhor, de Sua noiva, Senhor. O Senhor nos chama, Senhor, alguém com quem o Senhor quer compartilhar intimidade. O Senhor nos chama alguém, Senhor, que deve ansiar estar contigo. Que deve ansiar, Senhor, passar tempo contigo. Conhecer, Senhor, o Teu coração. Conhecer, Senhor, que o Senhor tem prazer, Senhor, em saber que temos prazer em estar na Tua presença. Em saber, Senhor, como o Senhor disse ali, Senhor, no livro de Jeremias, Senhor, que o Senhor escreveria no nosso coração, Senhor, a Tua lei, de forma, Senhor, que nós passaríamos a entender, e não apenas a entender, mas viver, e não apenas viver, mas amar, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor, como não te amar? Porque o Senhor nos tirou do lamaçal de pecado. O Senhor nos tira, Senhor, e nos chama, Senhor, para, ao invés de mergulharmos, Senhor, no pecado, mergulharmos em Ti. Podermos desfrutar desta profundidade que é estar em Ti, Senhor. Desperta, Senhor, na Tua noiva, esse desejo por essa intimidade. Esse desejo, Senhor, como o Senhor ministrou no nosso coração nessa noite, Senhor, de estar nesse lugar, Senhor, de intimidade contigo, Senhor. Que em nome de Jesus o Teu Espírito possa nos levar ali e nos ajudar, Senhor, a não parar ali, mas continuar, porque, Senhor, o Senhor é infinitamente, Senhor, mergulhável. O Senhor é infinitamente, Senhor, conhecível. O Senhor, nós teremos uma eternidade inteira para Te conhecer. E ainda assim, Senhor, não será suficiente. Mas que o Senhor possa despertar no nosso coração hoje o desejo, Senhor, de buscar ser, Senhor, esta noiva que anseia estar na Tua presença. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, nos convence, nos mostra, Senhor, que este amor é maior do que o nosso pecado, nos mostra, Senhor, que esse amor é maior do que as nossas falhas, nos mostra, Senhor, que esse amor é maior do que a falha dos outros, Senhor, e que somente em Ti nós somos completos, somente em Ti nós somos cheios, somente em Ti é que nós seremos, Senhor, teremos a plenitude, Senhor, de Ti, através do Teu amor para as nossas vidas, Senhor. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.